Amados irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós estarmos congregados com os irmãos que estão recebendo a palavra nas outras localidades e os irmãos que estão congregados aqui conosco. Queremos pedir ao nosso Deus que nos abençoe, que nos guarde dos perigos e tentações deste mundo e que nos ajude a bem compreender os ensinamentos dos santos escritos. Vamos examinar agora o livro de Romanos. Hoje vamos ao capítulo 1. Nós gostaríamos que os irmãos nos acompanhassem, porque este documento, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, é um dos mais importantes do Novo Testamento, porque traz para nós o pensamento teológico do apóstolo. E ele traz toda uma particularidade em termos de revelações. Existem até aqueles que acusam o apóstolo Paulo de ter distorcido o sentido do evangelho de Jesus, porque nós encontramos muitas coisas nos ensinamentos dele que não estão nos ensinamentos do próprio Senhor. Mas evidentemente essas pessoas, elas estão envolvidas em sentimentos que não são muito elevados, no sentido de compreender aquilo que o apóstolo veio trazer para avançar nos ensinamentos do próprio Jesus, do nosso próprio Salvador. E existe também no meio cristão alguns que também pensam que Paulo pode ter trazido muitas coisas do judaísmo para dentro do pensamento que ele revela nos seus escritos, especialmente nessa carta aos Romanos. Mas eu acredito que a razão disso é em face de que tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala tem a ver com o sacerdócio natural do homem. Os ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo, eles conspiram contra os interesses do sacerdócio estabelecido. Por isso, na época de Jesus, os sacerdotes foram os seus maiores inimigos. Do mesmo modo, os judeus, eles perseguiram a Paulo, porque ele era um rabino que perseguia a igreja a princípio e depois ele foi convertido aos ensinamentos do Senhor. E ele é o único apóstolo que tem um pensamento aonde nós vemos a ideia de que a igreja cristã, ela não está separada dos judeus, do Israel bíblico. Ele dá a entender nesta carta que, na verdade, é um povo só. E este povo, ele está profundamente dividido. E nós temos recebido a graça do nosso Deus de estarmos trabalhando por um pensamento unificacionista, não um pensamento que visa ajuntar as religiões, o judaísmo e o cristianismo, mas um pensamento que seja de interesse de ambos os povos, de ambas as casas, para que se compreenda que nós temos um Deus único e verdadeiro. E ele tem os seus ensinamentos de uma forma clara. E que certamente no reino messiânico não estará todos convertidos nem ao cristianismo e nem ao judaísmo como religião, mas como verdades que o Senhor haverá de estabelecer em face dos novos tempos que vêm sobre esta humanidade. Vamos assim examinar com cuidado os ensinamentos de Paulo aqui e vamos ver o que podemos aprender com eles. No capítulo 1, logo na introdução, a gente tem algumas coisas que eu julgo ser interessantes para a nossa formação e para o nosso posicionamento perante a vida com Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras
acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. A introdução bastante significativa aqui, irmãos, porque ele já começa se colocando aqui como um servo de Cristo. E nós não temos muito alcance do que significa ser um servo. Porque na concepção tradicional da vida, quando nós concebemos que só tem uma existência para a alma, é evidente que as pessoas estão ocupadas com a sua atividade diária. As pessoas estão preocupadas em construir um futuro, em cuidar dos seus filhos, em adquirir bens que possam lhes dar segurança. E ninguém está muito preocupado com o que quer dizer servir a Deus, servir a Jesus Cristo. Quando a gente começa a ver as coisas por um outro ponto de vista e passamos a considerar a alma como um ser eterno, que acompanha o desenvolvimento da própria humanidade, a sua evolução, nós então já sentimos a necessidade, de alguma forma, nós estarmos engajados neste serviço de construção do futuro. Estamos na Terra trabalhando para a construção de um mundo novo, a construção daquilo que Jesus chamava o reino de Deus. Então nós estamos, assim, sendo colocados na condição de trabalhadores de uma causa muito importante, que é a causa do próprio Criador, que nos enviou o seu Filho, que está à frente do governo desta terra, como o irmão mais velho da nação de Israel, que é o povo de Deus, de judeus e de cristãos, mas também um irmão mais velho de toda essa humanidade. Passamos a ver as coisas assim por um outro ponto de vista. Não estamos só vivendo aí para gozar, para dar vazão aos nossos desejos, para lutar por uma suposta prosperidade e realização, para depois a gente morrer sem saber muito bem para onde vai. Não é? Ficar na cidade celestial, sentado na nuvem, morar num palácio, não sei com quantos quartos, assim, as concepções acerca do paraíso são variadas. Depende de cada crença que estabeleceu esse conceito para que as pessoas que são membros dessas seitas possam morrer razoavelmente em paz, né? Com uma certa esperança de morar em algum lugar, mas ninguém sabe muito bem o que é isso. É evidente que Deus não deixa o seu povo ao abandono. Envia profetas, enviou o Espírito Santo para que, por meio do Espírito Santo, os homens de Deus pudessem revelar novidades. E essas coisas que nós estamos falando são novidades para o meio cristão e para os judeus também. Porque o homem passa a fazer parte de um grande plano de Deus, um projeto que Deus está desenvolvendo para a construção dessa civilização. O que nos parece lógico. Como é que a civilização seria construída se não tivesse um plano, um projeto? Iria depender do quê? Da vontade do homem? Do seu conhecimento, da sua ciência? Eis que já está provado, basta ligar a televisão, que a ciência do homem não tem suficiência. O seu conhecimento, a sua moralidade, que a cada dia se modifica. Uma coisa que era errada até pouco tempo, agora já não é mais. O que era certo também já mudou. Por quê? Porque as coisas dos homens, elas são passageiras. Elas pertencem a este universo em constante transformação. Já as coisas do Senhor, não. Elas são eternas, porque elas pertencem à eternidade da criação, da onde é sustentado todo este mundo, este universo
que está à nossa volta. Sendo assim, irmãos, quando Paulo se coloca aqui como servo, a palavra que é utilizada aqui em grego é a palavra doulos. É muito mais do que um servo. É escravo. O escravo serve o seu senhor sem que ele tenha qualquer intenção de ganhar alguma coisa, de ser recompensado, de ser reconhecido, de ter direitos, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, o trabalho apostólico ele é um trabalho diferente da servidão normal. Nós podemos até servir na igreja, fazer isso, fazer aquilo, mas estamos cuidando dos nossos interesses pessoais, na nossa casa, do nosso futuro. Estamos estudando, fazendo universidade, faculdade e tal, pensando em ter um futuro em termos materiais. A servidão do apóstolo aqui é uma coisa diferente. E existem homens que servem a Deus neste mesmo espírito. E nós precisamos honrar esses homens e valorizá-los e não achar que eles não são normais, porque eles não são como nós, que além de servir a Deus, ainda servimos a nós mesmos e aos nossos interesses e das nossas famílias e da nossa sociedade. Estes homens aqui, como Paulo, só tinham uma preocupação: servir o Senhor. Eles se deitavam servindo o Senhor, se levantavam servindo o Senhor, viajavam servindo o Senhor. Era dia e noite anunciando as boas novas do reino. Então a palavra aqui é escravo. Ele diz, escravo de Jesus Cristo. Fui chamado para ser apóstolo, um anunciador de boas novas, e separado para aquilo que ele chamava evangelho de Deus. Quer dizer, para a boa nova que Deus está revelando ao povo. É algo profundo. Podemos viver como Paulo vivia, sua servidão? Talvez, por que não? Mas ele deve servir de exemplo para nós. Quando a gente falar que serve a Deus, a gente deve pensar em Paulo, para saber se nós servimos mesmo. Que esse serviu a Deus, esse apanhou por causa de Deus, foi apedrejado por causa de Deus, foi perseguido, foi preso por causa do Evangelho. Então, é um modelo para nós. E nada de nós nos deixarmos, irmãos, ser influenciados por esses homens que estão dentro do serviço religioso, sejam pastores, sejam padres, teólogos, seja o que for, que diz que Paulo trouxe um prejuízo para a causa do Cristo. Eles é que não entendem a causa do Cristo. Eles é que nem sabem o que estão falando. Paulo está falando de uma eternidade que eles desconhecem. Paulo está falando aqui de casas de Israel, das ovelhas perdidas, de gentios que precisam ser encontrados, que eles nem sabem o que se trata. A concepção deles é de vida única. É de almas que aparecem em qualquer tempo, são salvas ou condenadas para a glória ou para a vergonha eterna. Isso tudo é uma história infantil que se contou na igreja e até hoje eles acreditam nisso. Esses homens, teólogos, padres, autoridades religiosas não têm qualquer direito de falar do apóstolo Paulo. Eles não têm qualquer direito de falar, porque eles não entendem a doutrina de Paulo. A doutrina de Paulo, ela estabelece o sacerdócio natural para homens e mulheres. Quer dizer, você aprende a ter uma relação direta com Deus sem precisar de pastores e de padres. Acha isso errado? Você acha que isso é pouco? Por quê? Porque ele veio destruir o sacerdócio? Não, é necessário haver progresso. O planeta está em constante progresso. Todas as coisas progridem, exceto a teologia. E se a teologia não progride, não é porque ela é elevada, não, vamos dizer que seja um conhecimento assim, maravilhoso, profundo. A teologia é cheia de lacunas. Não responde à maioria das questões relacionadas com a morte, com a salvação da alma. Acredita em fantasias, tais como a ressurreição da carne, arrebatamento do corpo físico no dia do juízo. São todas estas doutrinas de espíritos estranhos à racionalidade, à inteligência das Sagradas Escrituras. É simples. Então nós que somos o povo de Deus, da modernidade, precisamos enxergar a profundidade do que esse homem ensina. Porque ele foi diferente de todos eles. Irmãos, Martim Lutero, o reformador protestante, talvez tenha sido uma das inteligências mais brilhantes da história da humanidade. Ele dizia o seguinte, se essa carta aqui, sobrasse Romanos, e o Evangelho segundo João, a alma
já teria tudo o que ela precisa para ser salva. Esse documento aqui é um dos mais importantes documentos do Novo Testamento. Há quem diga que é o mais importante. Então nós precisamos examiná-lo e ver todas as suas consequências. Deixemos os padres, os pastores, os gurus, os bispos, deixemos eles cuidando da vida deles aí. Isso não vai durar. Na hora que vier o fim do mundo, o tempo chegar, quem vai dar conta da história são as testemunhas do Senhor, as 144 mil testemunhas que estão no Apocalipse. As igrejas vão ser encostadas do lado. Isso que vai acontecer. Então não vamos nos preocupar com o que dizem, mas vamos buscar a verdade de Deus para que ela possa nos orientar. Isso é fundamental. Versículo 2 diz que o apóstolo, ele revela aqui que o Senhor foi chamado por Deus, segundo as profecias desde Moisés. Nós temos uma referência de Deuteronômio 18:15, aonde o grande legislador hebreu, ele diz que Deus levantaria um profeta como ele, e que esse profeta deveria ser ouvido por todos. Por todos. E aquele que não ouvisse o Senhor seria desarraigado, seria tirado do meio do povo. Nasceu da descendência de Davi, declarado filho de Deus, versículo 4, em poder. Por que é importante a gente saber isso? Porque, irmãos, muitas filosofias, muitas doutrinas estão no mundo, muitas teologias, pessoas interpretam de um jeito ou do outro, fazem confusão com os ensinamentos, enganam as pessoas, enrolam as pessoas. E Paulo, nessa época, esteve envolvido com esses doutores, filósofos, pensadores e tal. Aí ele dizia, olha, evangelho é poder. É poder, não é doutrina. Mas tem doutrina. Não quer dizer que não tenha doutrina, tem doutrina. Mas evangelho é poder de Deus. Poder para salvar. Por que poder para salvar? Porque há um poder no mundo ao qual o homem não pode vencer por força própria. É isso que o apóstolo ensina aqui. Nós vamos passar por essa lição. Você só pode vencer o poder do mundo se você estiver vinculado à mente de Deus. E este vínculo se estabelece pela pessoa de Jesus. No meio dos judeus é Adonai, ele que é a figura, que no nosso ponto de vista é o mesmo. É o mesmo, é o Filho de Deus. É o que representa Deus na terra, pronto, para resumir e não ficar perdendo tempo com filosofia. É o representante legítimo de Deus entre os judeus e os cristãos. Quem quiser vencer, estabelece o vínculo com Deus por meio dessa figura. Porque, irmãos, Deus é Espírito. Deus não iria vir aqui, eu sou Deus, e tomar uma forma aqui na tua frente, para você poder, eu creio em você, já que você é Deus, aí será salvo. Deus é Espírito, ele não se torna pessoa. Então Jesus é o Deus representado a nós. Adonai é o Deus representado aos judeus. Por ele nós cremos. Então Deus precisa nos enviar esse poder para nós vencermos o mal. Para que o diabo seja colocado no lugar dele. E se estabeleça em nós um estado de ordem, de paz, de realizações e de vitória em todas as coisas que nós formos fazer. Então, acima de tudo, por isso, o Filho de Deus é declarado, segundo Paulo, versículo 4, através do poder de Deus como seu filho, quer dizer, o seu legítimo representante. Segundo o Espírito de santificação, outro ponto importante, porque o que é o processo de santificação? Você torna santo do dia para a noite? Não, é um processo, uma progressividade que atinge a alma desde o ponto que ela começa a sua trajetória em direção à casa do Pai. Em direção ao cumprimento dos projetos de Deus para o mundo e para aquelas almas. Quando a alma começa a sua história, ela passa por um processo de transformação, que vem lá de trás, vai até ela começar a se entender como gente, até encontrar com a mensagem do Pai, do Senhor, e se interessar pelo Senhor. E aí ela começa um processo de iluminação. Não é uma iluminação
que vem de uma luz, de uma lâmpada, mas é um esclarecimento. Porque a sabedoria é luz. Uma alma, ela começa a se envolver com a sabedoria, e a luz, ela é maravilhosa, porque ela dá as respostas que a alma está procurando, que ela vem procurando a todo tempo e não encontra essas respostas. A sabedoria, ela é revelada para que a alma possa conhecer todos esses mistérios. Esse processo chama-se santificação. Se ser santo é ser uma alma apartada, separada para um propósito maior, para Deus, a santificação é uma separação gradual da alma ao longo das suas vidas, para que ela deixe as trevas e gravite para a luz. Isso é santificação. Então, veja essas coisas que o apóstolo está nos ensinando. A santificação só é possível se você for eterno, se você passar pelas vidas sucessivamente. Senão não há tempo da alma se santificar, meu irmão. Multidões iriam morrer sem ser santificadas. Multidões de pessoas. Essas pessoas iriam morrer sem serem santificadas. Não há tempo para isso. Imagina, o sujeito não tem tempo nem para a igreja. Não reserva nem um dia por semana para Deus, para dedicar-se a Deus. Como é que ele vai se santificar? Numa vida, sem dizer das nações que desconhecem o Senhor. As almas que vivem ali, quando morrem, seriam condenadas. Ora, se a alma não é eterna, se a alma não nasce muitas vezes, como é que é possível ela se santificar? Então, Paulo está nos ensinando aqui grandes e importantes verdades. E ele segue dizendo, olha, ressurreição dos mortos. O que é isso? É vida depois da morte. Alguns pensam que é vida corporal, não é vida espiritual. Mas, enfim, num mundo desse, se entende qualquer coisa. Mas está bom também, se acredita que há ressurreição do corpo, mais para frente tudo será devidamente esclarecido. Não tem problema nenhum. Mas ressurreição dos mortos é vida depois da morte física. Também Jesus e Paulo foram perseguidos por causa da ressurreição. Eles ensinavam que havia vida depois da morte física. Os sacerdotes não aceitavam isso. E não aceitam até hoje. Muito bem, sigamos. Através do Senhor, versículo 5, recebemos dele a graça e o apostolado. Então recebemos, o que recebemos de Deus não merecemos. Preste atenção nisso. É importante. Mas eu não mereço. É claro que você não merece. Graças a Deus que você não merece, reconheceu isso. Se você chegar na igreja achando que você merece, você não vai receber nada. Deus não dá nada para aquele que acha que merece. Nós não merecemos, ele nos dá gratuitamente. Isso é a doutrina da graça. Toda manifestação de Deus a nosso favor é por graça, não é por merecimento. Precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia de obras. Vou fazer para Deus me pagar. Não faz isso. Não é balcão de negócio. Tá bem? Santidade já falamos. Vamos seguir aqui com a nossa leitura agora no versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. Aqui ele vai falar agora da igreja, acerca de vós todos, falando dos romanos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço referência a vós, pedindo sempre nas minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então nós percebemos aqui que Paulo, ele quando visitava as comunidades, ele por vezes descobria alguma pessoa que tinha dom espiritual, de exortar, de curar, de acalmar, de instruir. Dons que são objetivos, não é aqueles dons de fazer maravilhas que o pessoal gosta, né, de um milagre, ou falar numa língua esquisita. Isso é desnecessário. Ele mesmo disse que os sinais são para os descrentes. Isso está dito com todas as letras. Ninguém gosta de olhar, não, mas está dito dessa forma mesmo. Mas ele revelava dons, e através dos dons espirituais, a igreja era confortada, os irmãos eram confortados, porque por meio desses irmãos eles recebiam revelações que traziam conforto à igreja. Importante também a gente mencionar aqui que ele usava constantemente de oração para pedir a Deus que lhe desse uma ou outra coisa.
E nós nem sempre oramos convenientemente quando precisamos de um socorro, quando precisamos de um amparo. Não é? Desejamos uma coisa, oremos. A via é essa, não há outra via. É pela oração, conversamos com o Senhor, ficamos de joelhos se quisermos, lá, põe lá um travesseiro, uma coisa no teu quarto, se ajoelha e conversa com o Senhor, ora ao Senhor, confessa a Ele os seus pecados, diz ao Senhor, tem misericórdia de mim, me atende nisso, naquilo, o Senhor fará. Está insatisfeito com aquilo que você é por dentro? O pessoal às vezes, pastor, eu por dentro sou muito feio, penso em coisas horríveis. Já está percebendo isso? Ótimo, já é um passo e tanto. Tem gente que pensa em coisa horrível e nem sabe, viu, irmãos? Nem sabe. Pensa loucuras. Se você está percebendo isso, ótimo. Conversa com o seu Deus em oração, pede a Ele, Senhor, me faz um espírito reto, muda a minha disposição íntima. É o Senhor que faz, irmãos. Não é autoeducação, não existe isso. Não existe isso, eu vou fazer um esforço para ser bonzinho, para ser maravilhoso, para controlar meus pensamentos. Esquece isso, não existe isso. Isso é tudo ilusão. Ilusão da autoajuda. A pessoa faz uma coisa ou outra, fica lá observando se está tendo uma boa conduta e tal, para achar que ele agora já está num estado de evolução espiritual e tal. Deixa isso de lado. Para com isso. O que é feito no plano consciente não muda o plano inconsciente. Entenda isso. As ações do Espírito de Deus ocorrem dentro da tua estrutura de personalidade, na intimidade, nas camadas internas da alma, aonde você não tem acesso pelo seu nível consciente. Então você não consegue mexer aonde está o problema. Se você está tendo maus pensamentos, você não consegue ir lá na fonte dos maus pensamentos e pará-la. Nós não temos esse poder. Terapia nenhuma conserta isso. Porque não está no nível consciente da mente. Está embaixo, em outras camadas, aonde a alma existe até chegar na intimidade. Muito bem, seguindo. Versículo 12, vamos ler até o versículo 15. Isto para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios, entre os demais irmãos. Então, nem sempre aquilo que nós pedimos e desejamos, Deus permite que a gente faça. Olhando outras cartas do apóstolo, e mesmo a narrativa de Atos da sua vida, a gente vê que Paulo pretendia às vezes ir para um lugar e o Espírito não deixava. Não é que alguém vinha dizer, não vai para ali, vai para cá. Acontecia algum fato, ele tinha que desviar o caminho. Ele dizia, o Espírito não quis que eu fosse ali. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e não dá certo. Deus encaminha para o outro lado. Vamos agradecer ao Pai, ao Senhor. Amém. A vontade do Espírito. Deus não quis que fosse assim. Ele está dizendo aqui, eu tenho vontade de ir com vocês, mas até agora não foi possível. Então tudo nós precisamos acreditar a bondade do nosso Deus, que é maravilhoso e toma todas as providências. Eu quero lembrar aos irmãos que nós não sabemos do que está no invisível. Deus sabe. Não sabemos de nada. Ele sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente, do que vai acontecer. Então tem que tomar providências. Deixa Deus ser Deus. Dizia Lutero, deixe Deus ser Deus. Não atrapalhe Ele não. Sou devedor, versículo 14, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Os historiadores eles acham que essa carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto. Ele escreveu essa carta para Roma. Ele não tinha ido ainda lá. Não foi Paulo que fundou essa igreja de Roma. Acha-se que foram alguns judeus convertidos. Não foi ele que fundou a igreja, não. Mas ele queria ir lá ver a igreja, conversar com os irmãos, né? E foi mesmo, porque a gente sabe que Paulo morreu em Roma, né? Mas foi depois que ele escreveu essa carta. Muito bem, seguindo aí. Agora ele vai entrar na parte de doutrina. Ele vai começar a falar sobre a justificação da fé e depois sobre a ira de Deus. Nós vamos ver só a primeira parte. Porque não me envergonho, versículo 16, do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu
e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tá bem? Então ele começa aqui a anunciar uma outra coisa, diferente daquilo que anunciavam os sacerdotes. O sacerdote dizia, não, você tem que cumprir todas as obrigações da igreja. Paulo dizia, não é necessário. Basta você crer, porque o justo viverá da fé. Esta passagem está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, no texto da escritura hebraica. Quando o Abacuque fala dessa justiça, o Espírito de Deus está falando pela boca dele sobre o fim do mundo, lá no Velho Testamento. Está falando dos dias do Senhor, do dia do Senhor, dos dias últimos que nós vamos ter no mundo, ainda sob o império desta forma de viver que nós temos hoje. Esta justiça que nos fará viver pela fé, ela vai estar conosco lá no dia do fim. Isso significa que vamos passar muitas provas, vamos viver muitas dificuldades. Mas todo aquele que for um homem de Deus, ele viverá por esta confiança nas promessas desse nosso Deus. Tá bem? Então, é muito importante saber que o ponto alto da nossa vida com Deus é a fé. Por quê? Porque a fé estabelece as demais coisas. Não quer dizer que a lei não é importante. A lei é importante, mas a lei não tem importância nenhuma se você não tiver fé. Eu creio, irmão, que se você viver os 10 mandamentos sem falhar em nenhum ponto, durante toda a sua vida, interessado em entrar no reino de Deus, você não vai entrar. Porque o Senhor não quer que você obedeça o Senhor sem considerar o seu Filho Jesus. Ele quer que você crê no seu Filho Jesus para depois obedecer. Porque a obediência por si mesmo é a obediência de Moisés. Nós sabemos que se o homem obedecer essas coisas, viverá por elas. Mas Paulo diz, é impossível o homem viver pela sua própria força interior. Ele precisa do vínculo com a mente de Deus. E este vínculo se estabelece por meio de Cristo. De Cristo não, do Cristo, que é o certo, né? A palavra correta a dizer essa. Por meio do Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Para judeus e para cristãos. É claro que ele está acima dessas coisas, né, irmão? Às vezes os judeus estão assistindo o vídeo. É claro que Jesus não quer transformar ninguém em cristão. E ninguém em judeu, definitivamente. Quer transformar o homem no homem integral. No homem universal. Que é o homem íntegro. O homem que é judeu hoje, ele pratica o judaísmo. É uma religião respeitável. Nós estamos desconsiderando, amém, aleluia. O cristão, que é um bom cristão, pratica o cristianismo, amém, aleluia, a sua religião. Mas não é o ensinamento do Filho de Deus. Esse veio nos trazer a doutrina do homem universal. Ele vem ensinar a nós aquilo que existe no universo inteiro. Porque o universo é habitado. Não existe só esse lugar, não. Existem outras humanidades, em outros lugares. E o homem, para ele ser esse homem universal, ele precisa entender a mente de Deus, que nos é revelada nesse mundo por meio de Jesus. Ele foi escolhido para isso. Ele é a alma mais madura entre nós. É o irmão mais velho, primogênito dessa grande humanidade. Me parece lógico isso, irmão. Me parece lógico. Que alguém mais velho possa nos conduzir. Veja bem, há uma ideia no mundo aí de que o homem pode se transformar pelo seu próprio esforço. Não é? Algumas doutrinas ensinam isso e tudo mais. Se isso fosse verdadeiro, todo mundo iria fazer isso. Nós iríamos transformar os homens em líderes. E, na verdade, isso não acontece. A humanidade vive de homens que se destacam no meio desta humanidade para que sejam líderes à frente de todas as coisas. Não é mesmo? Todos os médicos são iguais? Não. Alguns médicos se destacam pela sua liderança, pela sua visão mais profunda da medicina. Todos os políticos são iguais? Absolutamente. Alguns se destacam pela sua visão profunda acerca das coisas sociais, econômicas, etc.
E assim todos os departamentos da vida. Isso faz parte da própria natureza. Por que não no meio do povo de Deus? Todo mundo tem que ser igual. É claro que não é. Quem acredita nisso não conhece a natureza da vida, irmãos. Basta observar a vida, você vai ver que as pessoas, elas têm os mesmos direitos, mas a capacidade das pessoas são diferentes. Se a pessoa é limitada em termos de capacidade de realizar coisas, você pode instruí-la à vontade. Ela não consegue fazer nada com conhecimento. Ou não? Não é isso? Tem pessoas que são bem formadas, bem instruídas e são péssimos profissionais. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer com conhecimento. Não é culpa dela, não. A capacidade da alma. A alma é nova ainda. A alma está ainda adormecida nas suas ilusões e tal. Não consegue usar o conhecimento corretamente. Então nós entendemos Jesus como um irmão mais velho, aquele que está à frente desta humanidade, escolhido pelo Criador para ser um dos expoentes do povo, até que a humanidade atinja um estado de maturidade espiritual. Em todos os sentidos, isso vai demorar um certo tempo. Tá bem? O justo viverá da fé. Ele começa agora aqui a falar sobre a ira de Deus. Nós vamos só fazer uma introdução para concluirmos no próximo estudo. Ele começa dizendo o seguinte: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, ele inicia dizendo que essa ira de Deus, ela vem sobre toda a impiedade. Quer dizer, o julgamento de Deus, os transtornos que vêm sobre o mundo, não vêm somente sobre os cristãos e os judeus, ou em quem acredita em alguma coisa. A mensagem aqui, irmãos, é de natureza global, vamos dizer assim, para o mundo todo, para todas as nações. Não é só para um povo, não. A ira de Deus vem sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ele não especifica quem. Isso aqui é profecia. Dos homens. Quer dizer, de todos os homens que detêm a verdade e injustiça. Aqui é uma confusão de interpretação considerável. Uns acham uma coisa, tu acha outra coisa. É que eles têm a verdade, mas não revelam. Eu penso, no meu ponto de vista, que o que Paulo quis dizer aqui é que os homens fizeram da verdade uma injustiça. Esse é o sentido que ele está falando aqui. Os homens fizeram da verdade uma coisa que não é real. Quer dizer, eles detiveram a verdade, não permitiram que a verdade pudesse chegar aos homens. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, veja bem, irmãos, é importante a gente olhar alguns detalhes do texto para entender bem o espírito da Escritura. O que de Deus se pode conhecer. Quer dizer, existem coisas que nós podemos conhecer e coisas que ainda não podemos. Não quer dizer que nós não podemos saber das coisas de Deus. Os teólogos têm essa história de dizer que a gente não pode saber dos mistérios de Deus. Isso não é verdade. Fosse dessa maneira, não haveria um livro nas Escrituras dedicado à sabedoria. Os livros de sabedoria da Escritura falam de sabedoria toda hora. Como é que você vai dispensar a sabedoria? E a ciência de Deus e os mistérios de Deus? Nós podemos saber dentro da nossa condição atual o que nos é permitido. Evidente que hoje nós podemos saber muito mais coisas do que no tempo de Jesus. Concordam os irmãos? Do que na Idade Média, do que há 200 anos atrás. Há uma progressividade. Sem isso, se você acha que não tem progressividade para a alma, para a vida, deixa para lá. Porque não há o que fazer, se não há progresso. Aponta para mim uma coisa que não tem progresso. Uma, qualquer coisa que não progride, que não muda. A matéria está em constante mudança. Tudo está em constante mudança.
irmãos. Todas as coisas, lei do progresso. Então, ele diz, olha, o que se pode conhecer de Deus, ele revelou. Versículo 19. Porque as suas coisas invisíveis, é importante. Preste atenção aí, o teólogo que está aí, pastor, preste atenção aqui, está escrito aqui, ó, as suas coisas invisíveis, ó, existe um mundo do outro lado, um universo do outro lado lá, invisível. Está escrito aqui, preste atenção, para falar que não está na Bíblia, depois. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens sejam indesculpáveis. Quer dizer, olha para as coisas que estão criadas, que você vai entender o que tem do outro lado. É isso que está escrito aqui, ou eu estou distorcendo o texto bíblico? Está claro aqui, irmãos. O que tem aqui é um retrato do que tem do outro lado. Este mundo é sustentado pelo universo invisível, que é a criação de Deus. Os céus da eternidade sustentam esse mundo que nós vemos, o universo que nós enxergamos. Acerca do Deus, do seu poder, da sua divindade, das suas maravilhas, o homem não pode chegar no céu, todos vão estar diante do Senhor. Todos, mesmo os descrentes. Não pode chegar e dizer, eu não tive como crer. Mas está à tua volta e dá uma olhada. O que você acha que fez isso daí? As coisas que você vê, a natureza, a árvore, os bichinhos, passarinho, formiga. É que tem gente que nem olha para formiga, nem sabe o que é. Não olha para flor, não olha para passarinho, para estrela, não olha para nada. Dizia Paulo, o Deus dessa gente é o ventre, ele só come, dorme e se diverte. É o ventre o Deus deles. Só pensa em comer e beber. Tendo reconhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes dos seus discursos, eles se desvaneceram, se enlouqueceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Em vez de falar de Deus, foram falar de outras coisas. A palavra do apóstolo está sendo dirigida aqui às autoridades, religiosas e não, aos filósofos, aos pensadores, nos nossos dias aos jornalistas, que conspiram contra Deus, que falam a favor da liberdade descontrolada que está sobre nossa humanidade, na nossa sociedade, que instigam esse espírito, vão ser responsabilizados. Está aqui, ó. Vão ser responsabilizados. Não acredita em nós, não. Acredita na morte, que da morte não vai se livrar. Não precisa acreditar na minha palavra, não. Não precisa acreditar no pregador, não. Você vai morrer. Quando você estiver para morrer, você lembra do pregador. Porque vai só começar a sua história com Deus. Deus vai te mostrar a verdade. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 22. Mudaram a glória do Deus incorruptível, do Deus verdadeiro, em semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ele está fazendo aqui uma crítica à idolatria que havia naquele tempo e que existe nos nossos dias ainda. Irmãos, como é que você pode falar de Deus, sendo que você adora uma imagem, que seja a imagem de um homem? Você está confundindo a criatura com o Criador. O apóstolo está dizendo aqui, mudar a glória de Deus, que é o Deus eterno, Pai Santíssimo e Corruptível, aquele em quem não há sombra de dúvida, de nada. Representaram com imagem de barro, de pau. As consequências, com certeza, serão danosas. Paulo, nesse primeiro capítulo aqui, ele fala de um estado profundo de corrupção. Nós vamos ver a partir do próximo estudo, em que ele fala aqui da decadência moral da humanidade, que se embranhou pelos caminhos da apostasia. Ele fala com toda clareza aqui. Quem puder se arrepender, quem puder, se arrependa, porque os tempos são chegados. E a justiça de Deus, como nós vimos aqui, ela vem sobre todo mundo. Não importa se é bonito, feio, rico ou pobre, homem, mulher, justo ou injusto, não importa. A justiça de Deus é perfeita. Você não poderá fugir dela.
Não há lugar. Até de uma forma poética, o Apocalipse fala, ó, os homens entraram embaixo da caverna, num buraco, e disseram para o Senhor, ó, derruba essa montanha sobre nós. O temor que tomou conta daqueles pecadores era tal que eles queriam morrer. O Senhor falou, não, vocês vão ficar aí. Nós vamos mostrar para todo mundo quem são vocês. Eles queriam morrer e a morte não quis eles. Então, é muito sério. A nossa vida é uma experiência de muita seriedade. Infelizmente, o homem não conhece o que é a vida. A ciência não sabe o que é a vida. E o mundo vive essa loucura que nós estamos assistindo e vai piorar consideravelmente. Que o bom Deus possa nos ajudar, nos guardar dos tormentos desse mundo e nos dar coragem, ânimo e espírito para nós enfrentarmos com galardia, com ousadia, dizia o apóstolo Paulo, os nossos compromissos como homens e mulheres sérios, idôneos, que têm esperança de um mundo melhor, de um mundo bom, sem fome, sem guerra, sem doenças, sem corrupção, sem injustiça, para os nossos filhos, para os nossos netos. Que nós sejamos abençoados, guardados dos perigos e mentiras deste mundo, até que o reino se estabeleça. Em nome do Senhor Jesus, amém.